Oi meninas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aula aqui no nosso canal Arte Ponto. Gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo de como montar essa linda manta aqui. Ela é bem semelhante à outra que a gente montou aqui no canal, só que tem várias diferenças aqui, né? O babado que aqui é franzido, tem diferença na montagem também. Essa daqui ela veio bem facilitada, ainda mais para você que é iniciante. Qualquer um pode pegar essa manta e montar, né? Não precisa ser profissional para montar ela, porque é bem fácil. Olha o acabamento dela, bem simples. Ela vem com uma costura só aqui. A primeira que a gente fez tem 2 costuras. Então, assista o vídeo até o final, porque é bem detalhado. Eu falo cada detalhe aqui no vídeo. Então, não pula o vídeo, porque tem meninas que pulam o vídeo para frente e depois ficam fazendo pergunta a gente, mas a gente explica tudo bem detalhado no vídeo. Então, o acabamento, ó, perfeito. Eu ensino certinho o acabamento, como você fazer esse cantinho para ficar bem perfeito assim. Então, tudo isso está bem detalhado no passo a passo, tá? Antes de começar, meninas, o nosso passo a passo, eu quero agradecer todas vocês pelo carinho nos comentários. Quero agradecer todos vocês que nos seguem aqui. Obrigada, muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Você que é novo aqui no canal, é nosso visitante, Deus abençoe você também. Vai já se inscrevendo, ative o sininho para as notificações, assim você vai ser notificada a cada aula postada aqui no canal. Não é sempre que a gente não tem como postar vídeo todas as semanas, mas sempre que a gente tem um tempinho, né, a gente vem aqui e faz um vídeo bom para vocês. Então, meninas, não esquece de deixar seu like no final do vídeo, se você gostar, compartilhar nossos vídeos e deixe seu comentário que estiver alguma dúvida, tá? Que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Desde já agradeço todas e vamos direto para o nosso passo a passo. Então, meninas, para o nosso passo a passo de hoje, eu vou estar utilizando aqui os materiais necessários para nossa manta vai ser. Aqui essa manta eu vou fazer ela com piquê, que eu estou utilizando 90 por 90 de piquê. Para o forro eu vou estar utilizando percal 230 fios, tá, meninas? Ele é um tecido com toque assim bem suave, mais apropriado para enxovais de bebês. Percal 230 fios. Aqui para o nosso babado e para o nosso cantinho aqui embaixo, eu vou estar utilizando trincoline 100% algodão. Aqui, ó, que eu já coloquei aqui, medi certinho na linha que eu fiz aqui, já recortei o tamanho certinho aqui do meu cantinho. Então, aqui eu estou utilizando quatro barras de 12 centímetros de largura e 1,5 de comprimento, né? Que é o comprimento, a largura do tecido, 1,5. Então, 4 centímetros por 1,5, 4 barras, totalizando assim 5,5 metros de babado. 12 centímetros, tá? Na outra manta anterior que eu fiz, tem muitas meninas que ficou perguntando quantos centímetros. E eu falei o centímetro, por isso que eu estou repetindo 12 centímetros para não ficar dúvidas. 4 barras de 1,5 metro aproximadamente, unindo todas vai dar um babado de 5,5 metros para franzir. A gente vai franzir. Vou estar utilizando fitilho também, fita número 1. Aqui é a cor da minha arte aqui, então vou estar utilizando essa tonalidade de verde oliva. Vou estar utilizando também bordado inglês, o mesmo que a gente utilizou na manta anterior também. Mesma medida, mesmo tanto. Aqui vou estar utilizando passa-fita também. Eu não tenho a medida certa, porque eu prefiro que sobre, então depois eu vou recortar 4 vezes 90, sobrando um pouquinho a mais. No caso, 4 vezes 90, mais uns 20 centímetros. Como eu falo, eu gosto que sobre. Aqui, para um babado, eu vou estar utilizando essa rendinha aqui, para dar um charme mais na peça. Ou você pode estar finalizando com viés, ou você pode estar finalizando também com picueta. Mas eu prefiro, fica bem mais delicadinho com essa rendinha aqui. Ela mede mais ou menos 1 centímetro, 9 milímetros, ó.
Deixa eu chegar aqui bem perto para você ver certinho. Olha, 9 milímetros ela mede, 0,9 centímetros. Então, meninas, é isso. Vou precisar aqui também, caso você tiver, também não é necessário, muito necessário, só mesmo uma ajudinha, a cola pano, que eu sempre uso aqui para fazer as minhas costuras, a cola pano, mas se você tiver também não vai fazer falta, tá? Vou utilizar aqui também o pezinho calcador para franzir. O meu aqui, ó, essa numeração. Aqui, essa numeração. Mas tem vários pezinhos também, né? De diferentes. Esse daqui funciona assim: quanto mais eu aperto o tensor da máquina, mais franzido o tecido fica. Quanto mais eu afrouxo, solto o tensor da máquina, menos franzido ele fica. Então, depende da tensão da máquina para ele franzir. Eu gosto muito dele, todas as minhas peças eu franzo com ele, faço franzido com ele. Então, aqui. Deu pra ver, né, meninas? Olha, P50, tá vendo? Deu pra enxergar bem. Então, é isso. Essas são os nossos materiais de hoje. Então, vamos produzir a nossa manta. Aqui, meninas, olha, pra mim, ficou dúvida na primeira manta, então eu vou explicar nada aqui mais uma vez, para não ficar dúvidas, tá? Na primeira manta, eu falei tudo certinho, quanto centímetro para cima para bordar, mas ainda assim, algumas meninas me perguntou a gente aqui no canal, então eu vou explicar bem detalhado para não ficar dúvidas, tá? Mas se ficar dúvida, não tem problema, você pode entrar aí nos comentários e comentar, que a gente com certeza vai ter o maior prazer em responder vocês. Então, meninas, aqui eu fui lá buscar minha régua, por isso que eu dei uma pausinha aqui. Então, aqui, para mim encontrar o meio, eu dobro no canto certinho e vinco com a unha. Então, eu venho com a régua, aqui no meio e passo a marcação. Ou então, caso você não tenha essa régua aqui, se você tiver essa régua aqui, ela é bem melhor que ela, olha, ela tem o ângulo de 45 graus aqui. Então, isso facilita. Deixa eu virar ela aqui. Olha, eu vou colocar aqui no canto. Aqui já está cortado, mas eu vou tentar explicar vocês ainda assim, ó. Vou colocar aqui no canto, no ângulo de 45 graus aqui. Tá vendo? Isso. Porque como eu já cortei aqui, aí fica um pouquinho difícil aqui. Sim. Então, você vem, coloca no ângulo, retinho no ângulo de 45 graus aqui, e vem e marca no meio que já está centralizado. Mas, como eu sempre faço aqui, fica bem mais fácil você dobrar o meio, vincar e passar a régua. Então, encontrei o meu meio, faço a minha marcação. Então, eu venho aqui, ó, 30 centímetros do cantinho. Deixa eu chegar. Gente, o espaço de filmar aqui é muito pequeno, tá? Por isso acaba dificultando um pouquinho aqui para me explicar bem vocês. Aqui, ó, medindo do cantinho aqui da manta, do tecido, até aqui em cima, 30 centímetros, tá? Do cantinho aqui de baixo até aqui, 30 centímetros. Mesma coisa aqui, do cantinho daqui até aqui, 30 centímetros. 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui. Feito isso, o que eu faço? Venho e passo uma risca aqui, tá? Não tem segredo, não tem dificuldade. Então, o meu bordado, caso você for bordar ou for pintar, o meu bordado, eu fiz dessa risca de 30 centímetros, eu coloquei mais 2 centímetros e posicionei o meu bastidor e bordei aqui. Então, acho que eu expliquei bem. Agora, vamos aqui para a parte do arredondamento aqui. Na manta anterior, eu acho que eu compliquei um pouquinho para arredondear. Então, algumas meninas aqui, gente, que eu não me lembro o nome, deu a ideia de fazer o arredondeamento aqui com prato. Então, eu fui experimentar essa dica e eu amei
Fiz, eu gostei demais, então agora não tem outra coisa pra mim a não ser o prato, tá, meninas? Então, vai a dica aí, ó. Você coloca, passa a caneta e pronto. Tá aí o arredondeamento perfeito. Eu gostei assim, tá? Muito obrigada para vocês, meninas, que deram essa dica. Eu não sei, são tantos comentários, né, que então eu não sei o nome de todas vocês. Mas eu agradeço vocês que deu essa dica aí. Eu gostei demais e faço aqui. Caso você não queira arredondear com prato e tem uma régua dessa, ó, também. Só que não vai ficar um redondo aqui, ó, não vai ficar bem aberto igual fica com o prato. Eu gostei mais com o prato porque ele fica bem espaçado na hora da gente for pregar o passa-fita, então facilita. Com essa régua aqui, ó, vai ficar mais fechado, tá vendo? Caso você goste mais fechadinho, então se você tiver uma régua dessa, você pode fazer arredondear aqui com uma régua dessa, ou então com CD também. Vai ficar com CD também, olha, meninas, vai ficar bem pequeno o arredondeamento, caso você queira fazer com CD. Mas, como eu falei, a minha dica principal é o prato. Esse prato aqui, ele mede, deixa eu ver aqui a circunferência do meu prato. Então, esse prato aqui, ele tá medindo 22 centímetros de circunferência. Então, ó, coloquei, risquei e pronto, não tem segredo. Então, eu achei a melhor dica aqui, é a dica do prato. Então, fiz a linha, fiz a marcação aqui dos 30 centímetros, fiz o meu bordado, arredondeei, pronto. Agora, meninas, então vamos fazer o aplicar aqui o nosso cantinho, tá? Aqui, ó, vou colocar ele aqui, vou vir com a cola pano, vou passar aqui, ó, por baixo dessa, onde eu fiz essa linha de marcação, vou passar a cola pano aqui, vou passar cola aqui nas beirinhas também. Aqui, vou colocar bem, ajustar bem certinho. Pra não ficar, essa cola, meninas, ela vai ajudar pra nossa peça não ficar assim, fofo. Esse tecido fofo aqui, pra ficar bem ajustadinho, bem certinho. Mas também, como eu falei, não é obrigatório não. Se você não tiver, você alfineta e passa uma costurinha de segurança, tá? Fica bem assentadinho, tá vendo? Com a cola. Então, eu passo, ó, e seca muito rápido. Passei a ferro, pronto. Já secou. Então, agora aqui, vou vir aqui, deixa eu pegar aqui o passa-fita. Vou passar a fita aqui em um pedaço de passa-fita, vou colocar aqui, vou aplicar ele aqui. Então, meninas, já passei aqui a minha fita no passa-fita. Então, eu vou colocar, aplicar ela aqui, ó, como eu disse. Bem rente aqui é o meu bordadinho. Com o bordado inglês aqui, ó, embaixo. Vou colocar o passa-fita sobre o bordado inglês. Aqui assim, ó. Então, vou lá, vou vir começando daqui, voltar e finalizar ali. Então, meninas, já finalizei aqui essa parte, tá? Então, aqui, agora a gente vai aplicar o forro na manta. Vou colocar aqui, vou unir bem certinho. Unir canto com canto bem certinho. Se possível, você alfineta, tá? Alfineta, então, se você não quiser furar o tecido, mas aqui bem na beirinha não tem problema não, que a gente vai passar o passa-fita. Vou alfinetando aqui, ó, bem na beirinha. Então, vou alfinetando toda a minha peça, ó.
bem certinho, tem que dar certinho no final. Aqui é porque eu recortei antes, então fica mais fácil na hora que você recortar você vem, faz esse procedimento, esse acabamento aqui, e depois disso recorta o forro, o tecido em cima do forro e já deixa bem certinho e vai para a máquina. Aí facilita mais, fica mais certinho. Então, vou finalizar aqui, vou terminar de unir toda a minha peça aqui e já volto com vocês. Aqui, meninas, já uni o meu forrinho na minha peça principal. Então, deixa eu guardar os alfinetes aqui. Então, agora vamos reservar essa parte. Vamos reservar essa parte aqui. Vamos para o babado. Então, aqui é a parte do babado. Vamos unir. Eu vou fazer a união aqui. Aqui, ó. No lado direito do tecido, ó. Direito com direito, ó. Avesso. Vou pegar aqui, ó, no lado direito, em todas as emendas, todas as 3 emendas vai ser idênticas. Vou vir aqui e vou passar uma costurinha com o ponto da máquina número 1,5 a 2, tá bem pequenininho, aquele pontinho bem pequenininho mesmo. 1,5 mais ou menos, 1,5, que eu vou passar aqui na beirinha aqui. Vou lá e já venho aqui pra gente continuar. Aqui, meninas, ó, passei a costura, o pontinho bem pequenininho, mal dá pra enxergar, tá vendo? Acho que deu pra ver, ó, bem pequenininho mesmo. Então, agora, no lado direito do nosso tecido. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, bem pertinho da costura, por isso que o ponto tem que ser bem pequeno, ó. Vou bem pertinho da costura e vou recortar bem retinho. Olha. Tá vendo? Bem pertinho, encostadinho mesmo. Não corre risco de estourar, tá? Porque o pontinho, ele é bem pequeno. Então, agora eu vou virar no lado avesso, com o ponto normal da máquina, que você costuma usar. Vou vir aqui e vou passar aqui uma costurinha aqui. Aqui, meninas, ó. Já finalizei aqui. Ficou assim. Então, vou lá fazer as outras 2 emendas e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, já finalizei aqui as minhas 4 emendinhas, as minhas 3 emendas, né, no caso. Então, agora, vamos franzir o babado. Como eu falei, eu vou franzir com o pezinho calcador. Caso você não tenha o calcador para franzir, você vai fazer o seguinte, você vai enrolar lastex na carretilha, você enrola do jeito que ele fica esticado, bem enroladinho, assim, bem esticado, né? No enchimento, quando você vai encher na máquina, você segura para um lastex encher esticando na bobina, tem que ficar bem esticadinho mesmo. Então, aí você vai e costura normalmente, aí vai franzindo todo o seu tecido. Caso você não tenha o pé calcador, você pode estar substituindo por lastex, tá, gente? Então, vou lá franzir o meu tecido aqui, meio babado, e já volto com vocês. Já passei aqui o meu babado todo pela máquina, franzi ele todo. Quando você for franzir ele, tenta não deixar ele muito franzido, muito enrugado, porque senão acaba tomando muito babado e não fica conta da manta, não dá o tamanho certo da manta. Então, que eu gosto sempre de trabalhar com sobras. Então, se você
fazer muito franzido, com muitos franzidos assim, então você coloca um pouquinho a mais de tecido para não faltar. E aqui aproveitei já franzi aqui o meu bordado inglês também. Então, meninas, o meu bordado inglês, como eu falei no início, é aquele médiozinho, aquele de 80% poliéster. Ele é um pouquinho durinho, porque ele é bem engomadinho, mas se você achar que não fica legal ele franzido, você pode colocar ele reto, não tem problema. Você franze só nas voltinhas dos cantos, para não ficar curvadinho, para não emborcar, tá? Então você pode passar ele reto, todo reto, e franzir com a mão mesmo nas voltas. Ou então você pode estar utilizando também o bordado inglês de organza, que fica muito lindo o trabalho com bordado inglês de organza. Você pode estar utilizando bordado inglês também 100% algodão, que ele é mais molinho. Então, meninas, vamos para manta agora. Deixa eu pegar aqui minha manta. Aqui é o lado principal do nosso trabalho. Então, vou vir aqui, ó, que é a parte da frente. Vou vir aqui nos fundos, ó, na parte de trás, nessa curva aqui, e vou começar pelo lado avesso da minha manta, que é o forro, pelo lado do forro da minha manta. Vou começar pregando o babado. Então, aqui, ó, vou pregar o meu babado também avesso com avesso, ó, forro da manta com avesso do babado. Vai ficar assim. Então, vou deixar aqui uns 4 dedos mais ou menos. Vou começar aqui. Eu gosto muito de começar pelo canto, porque o canto a gente coloca mais tecido para não ficar bem franzido. Então, isso acaba escondendo mais as emendas. E eu gosto, né, das minhas emendas bem escondidinhas. Então, aqui, ó, vou vir aqui e com a mão mesmo, na hora que eu estiver pregando, eu venho chegando o tecido para ficar bastante pregas, ainda mais que o babado ele é bem largo. Então, isso, se você colocar pouco franzido aqui, pouco tecido, ele vai ficar assim, ó, tá? Então, você tenta, na hora que você estiver pregando ele no tecido, você chega aqui, ó, com a mão mesmo, vai chegando aqui e vai colocando mais tecido nas voltas, tá? Nas 4 voltas. Então, é isso, eu vou lá, vou deixar aqui, ó, os 4 dedos no lado direito do meu babado, ó, que é o lado direito da minha manta, que é o lado do forro, que é o lado avesso do babado. Então, vou vir aqui, começar aqui, e vou pregar ele por toda a minha volta, finalizar aqui de novo, e já venho pra gente fazer a emenda junto. Então, meninas, já preguei aqui o meu babado por toda a volta da minha manta. Aqui, ó, o cantinho, como eu falei, eu coloco mais tecido aqui. Eu vou juntando com a mão mesmo, pra ficar bem pregueado aqui no canto, pra não ficar puxado, pra não dobrar, tá vendo? Aqui, ó, finalizei aqui. Olha o que sobrou, só isso que sobrou do meu babado. Então, por isso que eu falei pra vocês, ó, de 5,5 metros, sobrou só isso. Por isso que eu falei com vocês, não é pra deixar muito franzido, porque acaba tomando o babado todo. Caso vocês quiserem bem mais franzidinho, você coloca 6 metros de babado pra não faltar. Aqui, então, vamos pra emenda. Então, na emenda, eu vou deixar aqui, deixa eu recortar essa parte lisa aqui. Pronto. Então, eu vou fazer aquela emendinha que a gente fez entre meio os babados, tá? Entre meio as faixas. Eu vou deixar sobrar um pouquinho a mais assim, pra mim, um pouquinho assim, deixa eu ver aqui, ó. Vou deixar sobrar 2 dedos deste lado e 2 dedos deste lado. Prontinho. Então, aqui eu vou fazer aquela emendinha, ó, que aqui vai sobrar tecido, vai sobrar aqui. Olha, se você vê,
Da costura pra cá, eu coloquei 2 dedos, e da costura pra cá, ó, mais 2 dedos, e a espacidade aqui no meio, mais 2 dedos, tá vendo? Então, esse tanto que sobrou aqui, vai dar pra mim juntar depois e fazer a minha, e costurar, ó, e vai ficar certinho pra mim fazer o meu franzido aqui. Então, vamos lá. Vou passar a costurinha aqui no lado direito, depois vou virar e passar pelo lado avesso, como a gente fez nas emendas do babado, tá? Do mesmo jeito, não tem diferença. Então, vou lá fazendo a minha e já volto com vocês. Já voltei aqui e já fiz a minha emendinha, ó. Não tem diferença daquelas que a gente fez no meio do babado, ó. Costurei do lado direito, virei do lado avesso e fiz a minha costurinha ficando assim o acabamento. Então, agora, esse tecido que ficou aqui, ó, eu vou juntar ele todo aqui e vou passar a costurinha. Já passei aqui minha costurinha, como vocês veem, a emenda fica invisível aqui no meio. Para você enxergar a emenda, você tem que virar e você vai ver ela aqui, ó. Tá vendo? Fica totalmente invisível aqui no meio. Por isso que eu gosto de sempre centralizar as minhas emendas no canto, onde fica focado mais pregas, mais tecido. Então, eu prefiro assim. Agora, novamente no mesmo canto, vou vir com o meu bordado inglês. Do mesmo jeito que eu fiz, coloquei o babado, vou colocar o bordado inglês, ó. Vou deixar aqui uns 4 dedos, vou começar aqui, ó, do início aqui. Vou deixar os 4 dedos e vou começar a pregar ele por cima, dando a volta toda, voltando aqui. Aqui, meninas, já finalizei aqui com o meu bordado inglês também. Deixei do mesmo jeito que eu fiz o babado de tecido, eu fiz, ó, deixei uma espacidade entre os dois, de 2 dedos. Vou fazer aqui também do mesmo jeito, vou deixar aqui mais ou menos 2 dedos de bordado inglês solto. E aqui também vou deixar do mesmo jeito também, os 2 dedos de bordado inglês, ó. Sobrou isso aqui dos meus 5,5 metros, tá vendo? Então, vou fazer aqui o mesminho procedimento que eu fiz no babado. Vou vir aqui, ó, para um lado direito, vou vir no lado direito do meu bordado inglês, vou passar uma costurinha com um pontinho bem pequenininho, vou recortar rente a costura, vou virar pelo avesso e vou passar a costura com um ponto normal. Fiz aqui a minha emenda, que é o lado direito. Então, agora, esse tecido aqui, olha, essa sobra que sobrou aqui, eu vou franzir ela aqui no meio, bem certinho, e vou passar uma costurinha aqui. Então, aqui, meninas, já finalizei aqui, ó, minha emenda, ela ficou aqui, bem no cantinho. Então, agora, nós vamos pregar, né, aplicar o passa-fita na nossa peça. Mas antes de aplicar o passa-fita, eu vou recortar aqui. Vou passar aqui, deixa eu ver aqui. Esses passa-fita, eles costumam vir torto, então eu gosto sempre de estar tirando e olhando antes de aplicar. Então, eu vou medir aqui o comprimento, né, a largura, tanto faz, da manta. Vou medir aqui. Medindo aqui, eu vou tirar 4 vezes este tamanho. Pronto, recortei aqui 4 vezes 90 centímetros, mais o pedacinho da sobra, que eu gosto sempre que sobra, então vou deixar sobrar uns 15 centímetros a mais. Então, com a agulha de tapeçaria, vou passar a minha fita aqui em todo o meu passa-fita e já volto com vocês. Já terminei aqui, passei a fita por todo o passa-fita. Então, agora vamos aplicar ele na nossa manta.
Vamos escolher uma parte do lado de trás da manta, né? Que ficou bordado. Então, vamos escolher uma mais ou menos aqui. Então, meninas, aqui é diferente da outra manta. A gente, quando fez a outra manta, eu ensinei vocês a passar uma costurinha aqui por trás e bater o passa-fita aqui e depois voltar e fazer aqui. Essa aqui vai ser diferente, vai ser eu usei aqui uma técnica bem mais facilitada, que facilita bastante aqui. Então, vou vir aqui, ó, um lado do babado, vou pegar o meu passa-fita, vou deixar aqui um espaço mais ou menos de 2, 3 dedos mais ou menos, sim. Vou deixar esse espaço aqui sem costurar. Então, vou começar a costurar, olhando bem, tá, a estampa do passa-fita, para não deixar errado. Deixa eu ver se é esse lado. É esse aqui mesmo. Então, ó, vou vir aqui com a minha manta assim, ó. Vou vir, pegar o meu passa-fita, vou começar a costurar de um jeito que fique assim, ó. Assim. Que assim, você fazendo essa costura aqui, depois que a gente virar, vai ficar só uma costurinha aqui atrás de acabamento, não vai ficar duas costuras. Então, fica um acabamento bem mais legal, bem mais feito. Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo que eu quero. Então, vou lá na máquina e vou fazer assim, ó. Vou colocar, vou deixar um espacinho mais ou menos de 3 a 4 dedos. Vou vir aqui, tá vendo essa costura que a gente fez aqui? Então, essa costura vai servir de guia pra gente fazer, pregar o passa-fita. Vamos costurar em cima dessa costura para não ficar fora. Aqui, ó, vou começar aqui e vou pregar por toda a volta da minha manta e finalizar aqui também. E já venho pra gente emendar aqui. Então, aqui, meninas, já finalizei. Comecei por aqui, rodeei a manta toda e finalizei aqui. Então, ó, deixei essa abertura. Esse aqui é o que sobrou do meu passa-fita. Deixa eu recortar aqui um pouco. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui uma caneta dessas que apaga com calor. Vou marcar aqui, ó. Vou vir aqui. Vou retirar a fita. Depois eu coloco de novo. Então, eu vou unir esse daqui, ó. Pra ficar bem certinho. Deixa eu recortar, ó. Aqui onde eu marquei é onde eu vou passar a costura. Então, aqui eu vou colocar esse aqui. Vou passar a costurinha aqui, ó. Unindo pra ficar bem certinho aqui, ó. Mas antes de passar a costurinha aqui, a gente temos que colocar a fita de novo. Eu só tirei essa fita aqui para não me atrapalhar. Então, eu vou cortar certinho para me costurar a fita junto. Aqui, ó. Então, agora sim eu vou unir aqui o meu passa-fita. E junto com a fita, vou passar aqui uma costurinha. Então, passei aqui uma costurinha bem reforçada com pontinho pequenininho. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou selar essa fita para ela não vir a desmanchar quando a mãezinha for lavar a manta. Então, aqui, ó, abri, passa a fita com a fita, vai ficar assim. Então, agora, eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha aqui, unindo como a gente fez aqui, ó. Vou finalizar aqui com a costurinha, unindo aqui. Já passei aqui minha costurinha, uni, ficou desse jeito. Por toda a volta, olha, ficou assim. O passa-fita ficou costurado de um lado e no outro ficou solto. Tá vendo? Então, agora, eu vou virar pelo meu lado direito.
Vou virar pro meu lado direito aqui. E agora eu vou rebater esse passa-fita, tomando cuidado aqui, ó, na hora de pegar, que agora é a parte mais importante, é a parte do acabamento. Então, a parte do acabamento, a gente tem que fazer delicadamente, com todo cuidado, para sair tudo bem feito. Eu vou puxar assim, ó, tanto faz o forro ou a frente da nossa manta, e vou passando uma costurinha aqui, ó. Vou puxando atrás certinho e vou passando uma costurinha. Aí vai ficar só com uma costura aqui atrás. Então, vou fazer isso por toda a volta aqui, nas voltas. Só você ir com todo cuidado e ajeitando. Se você tiver dificuldade, deixa eu ver aqui. Se você tiver dificuldade na máquina, você pode fazer assim, ó. Pegar a cola. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei a minha cola. Aqui, encontrei ali a minha cola. Se você encontrar dificuldade nessa hora aqui de vir para na hora que a máquina vem para um cantinho, você vai, ó, esticar bem certinho, bem alinhadinho. Vai colocar aqui do jeito que vai ficar bem certinho aqui e aqui. Então, essa parte aqui é a que sobrou do canto. Você vai passar a colinha pano aqui embaixo, só para segurar, para na hora que você for costurar na máquina, não der problema. Então, você faz isso nos 4 cantos, fica certinho. Aqui, ó, passei cola, dá pra ver muito bem, mas tá, ó. Deixa eu puxar aqui um zoom, pra você ver de perto. Isso, tá vendo aqui a cola, ó, passei cola. Então, eu vou colocando assim, ó. Vou ajustando bem certinho e vou passando com ferro quente. Deixa eu colocar aqui no morno para não queimar a minha fita. Então, ó, vou passando assim e vai segurando, ó. Só segurar um pouquinho que já vai colar. Então, eu vou ajeitando bem certinho. Vou ajeitando, ó, cuidadosamente. Como eu falei, essa parte aqui é a parte mais delicada, que é a parte do acabamento, né? Então, tem que ficar bem feito. Aqui, ó. Rapidinho essa cola seca. Então, vou pegar o ferro novamente. E vou vir aqui, só para esquentar. Não tá esquentando muito, porque eu coloquei na tensão bem fraquinha para não queimar a fita. Aqui. Prontinho. Então, isso aqui vai me ajudar na hora de chegar no canto. Eu não vou ter dificuldade na hora de chegar aqui no cantinho. Vai dar tudo certinho. Então, eu faço isso em todos os 4 cantos e vou para a máquina, e na hora que chegar aqui, é só vir costurando. E dá tudo certinho. Esses enrugadinhos aqui, não tem problema, porque por se tratar de um canto arredondado, não tem como o passa-fita ficar bem retinho. Então, mas com a cola, a gente tenta o máximo possível para ficar bem certinho, ó. Aí, ó, fica mais... Deixa eu ver que tem cola, então deixa eu segurar um pouquinho mais aqui. Deixa eu dar mais uma passadinha para segurar bem. Prontinho, meninas, olha. Ficou ótimo o cantinho. Vendo, ó? Não solta, ó.
Então eu posso ir para a máquina, que a máquina vai costurar aqui e vai ficar perfeitinho o meu canto. Tá? Essa é a minha dica para você fazer esse cantinho, caso você tenha uma leve dificuldade na máquina, né? Porque a máquina, o pezinho, ela vai juntando. Então, lá a gente acaba tendo uma dificuldade, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas com essa técnica aqui, não atrapalha nada. E se você preferir, você pode fazer isso por toda a manta também, só que aí vai gastar mais cola. Então, para economizar, eu prefiro fazer só nos cantinhos. Aqui, ó, eu venho, vou puxando assim, certinho, para ficar atrás bem certinho. Vou esticando assim e venho e passo a cola normalmente. Aqui, ó. Assim. E aqui não tem mais dificuldade, é só passar a cola e fixar com passador, com ferro de passar, que fica certinho. Pronto. Aí ficou certinho. Então, se você preferir, você pode fazer isso na manta todinha, mas eu só vou fazer aqui nos meus cantinhos para me economizar a cola. Porque senão não tem cola que aguente. Vou fazer isso aqui nos meus outros 3 cantinhos e vou lá na máquina passar a costurinha e já volto com vocês com ela já pronta. Ok, meninas, já finalizei. Olha a perfeição aqui atrás, olha o acabamento, tá vendo? Com acabamento muito bem feito. Olha, todos os cantinhos, olha atrás, ficou bem certinho. Você tem que ir pregando, costurando quando tá na máquina. Se você não colar antes, se você for deixar pra fazer tudo na máquina, você vai costurando e puxando, tanto faz o babado quanto a manta e o forro, assim, pra não sobrar tecido aqui, ó, pra ficar bem certinho assim, ó. Tá? Aí vai ficar bem certinho sua manta, um acabamento bem legal, ó. Aqui é a frente do nosso trabalho. Vou passar aqui logo para tirar esses riscos de caneta. Então, já passei aqui, tirei todo o risquinho de caneta. E aqui é o nosso canto principal, ficou assim. Então, meninas, agora eu vou passar um overlock em volta do babado todinho. Mas como eu falei no início, se você preferir, se você achar que a peça ficou muito pesada para você ir para o overlock depois dela pronta, então você pode fazer o babado, o acabamento aqui, antes de aplicar na manta. Eu prefiro assim, eu prefiro deixar o acabamento aqui por último, porque nas emendas eu gosto de um acabamento bem perfeito. Então, se eu fazer o acabamento no babado antes, aí vai ficar a emenda, vai ficar o corte aqui, ó, do overlock e da rendinha. Então, eu prefiro por último, que aí o overlock passa reto e a renda também passa retinho, redondo. Então, esse é o motivo de eu deixar para o final o acabamento. Mas se você achar, como eu falei, se você achar que tá um pouquinho mais difícil, complicado, que a peça ficou muito pesada para ir para o overlock, então você faz isso, você pode fazer o acabamento antes. Mas eu, como eu falei, esse é o meu caso, eu prefiro sim por causa do acabamento. Mas então agora eu vou lá no overlock, vou passar o overlock ao redor tudinho e já volto aqui pra gente já finalizar com a renda. Já finalizei aqui, passei o overlock por toda a borda do meu babado. Então aqui, olha, é onde eu comecei, iniciei e finalizei o overlock. Agora eu vou selar aqui, ficar bem certinho. Então agora vamos fazer, vamos aplicar a rendinha. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês for passar o overlock, deixa eu ver onde tem uma emenda aqui. Quando vocês for passar o overlock, ó, assim,
Então, você vira a dobrinha da emenda para um lado onde a máquina vem, ó, para ficar para um lado que estiver aqui, tá vendo? Aonde a direção que tiver virada aqui, você vira aqui. Se estiver virada para cá, você vai virar para aqui também. Mas o meu, no caso, tá virada para um lado contrário. Então, quando eu vou passar o overlock, eu tenho que virar a emenda para lá, para ficar o mesmo lado, para não ficar virada assim. Então, agora, meninas, vamos para a renda. Aqui, essa rendinha, ela é muito fácil de aplicar, não precisa de muito acabamento nela. Deixa eu ver o lado certinho. Eu vou vir aqui. Vou aplicar ela aqui assim. Vou só iniciar, não precisa dobrar, nem fazer acabamento, nem nada não, tá? Só mesmo iniciar, fazer o retrocessozinho, iniciar com ela, vir, ó, em cima do overlock para não correr risco de em cima certinho, para não correr risco de ficar nem para baixo e nem para cima, mostrando o overlock aqui embaixo. Então, posiciona ela bem certinha, não puxa, tá? Porque se você puxar nas curvas, vai ficar assim, ó. Não puxa, deixa ela o mais solto possível. Então, a gente vai passar só uma costurinha aqui embaixo e finalizar aqui. Finalizando, eu vou passar, depois, quando eu der a volta com ela, vou vir com ela sobre essa pontinha, eu vou vir com ela, passando mais ou menos um dedinho, fazer um retrocesso e recortar. Simples assim. Então, vou lá, vou fazer isso e já volto com vocês aqui. Aqui ficou a minha emenda, ó. Não precisa, como eu falei, essa rendinha, ela não precisa ter um acabamento bem escondido, não. Só vim passar por cima e pronto. Aqui, ó. Então, ficou assim o acabamento final. Então, agora é a hora de aplicar o laço. Aqui, meninas, eu tenho esse laço aqui. Só que eu não vou explicar como faz ele, porque já tem um laço aqui no canal, o laço virado aqui no canal é semelhante. Você só faz ele, em vez de fazer ele virado, não precisa virar. É só fazer ele normal, faz uma faixa, vira ela e coloca uma tecidinho no meio e pronto. Se você tiver etiquetinha, você pode aplicar a sua etiquetinha aqui embaixo também no laço, tá? Caso você tenha essa, então você tenha a bandeirinha, você pode aplicar a bandeirinha em algum lugar aqui, assim, onde você achar melhor. Eu gostei, eu preferi fazer assim, com a etiqueta reta aqui no laço. Então, eu vou aplicar esse laço aqui na ponta. Aqui, ó. Vou chegar bem certinho. Então, para me aplicar meu laço, eu vou precisar de uma agulha com linha de pipa, tá? Para ficar bem forte, para quando a mãezinha for lavar na máquina, né, que não correr risco de soltar o lacinho. Então, vou passar aqui uma cola jeans para reforçar. E, ó, aonde eu fiz aqui a emenda do laço, eu vou passar uma cola. Só aqui mesmo. Passar um pouquinho aqui. É só para ajudar mesmo, porque essa cola aqui, ela é muito boa, ela segura muito bem. Então, só para dar uma ajudinha aqui. E vou aplicar ela aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então, vou deixar secar a minha colinha. Vou colocar alguma coisa que vai fixar aqui e vai secar. Depois de seco, eu vou vir aqui com a agulha e com a linha. Vou vir aqui, ó, depois de seco. Vou esconder o nozinho lá pra dentro e vou vindo fazendo pontinhos invisíveis ao redor aqui e dando alguns pontinhos aqui, tomando cuidado para não varar lá, ó, do lado do forro. Então, eu venho e levanto a parte de cima aqui da manta, assim, para não
varar aqui embaixo, tá? Pra ficar um acabamento legal aqui embaixo. Então, vou fazer alguns pontinhos aqui, vou fazer aqui. Mas isso depois que secar, vou deixar que secar certinho. Vou fazer uns pontinhos bem escondidinhos. Eu vou fazer uns pontinhos escondidinhos. Vou colocar um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui embaixo, aqui. E aqui eu vou circular com o ponto invisível daqui e pregar tudinho aqui com o pontinho invisível. Então, eu vou fazer isso, eu vou deixar secar e vou fazer esse procedimento e já volto com vocês com ela pronta. Voltei, meninas, já secou o meu lacinho e eu já preguei ele tudo certinho, ó. Como eu falei, eu preguei ele aqui, eu costurei ele aqui com pontinho invisível ao redor desse miolinho aqui, ó. De um jeito que não parece nada lá embaixo, ó. Olha. E aí, eu vim, olha embaixo, ó, tudo certinho, bem acabado, ó. O acabamento bem certinho. Então, aqui, depois que eu costurei aqui o miolinho dele, pra ficar certinho, eu vim abrir ele do jeito que ele vai ficar bem abertinho, bem certinho. Vim aqui, ó, por dentro aqui e fiz um pontinho. Dá pra vocês verem, né? Aqui, ó, um pontinho aqui. Do lado de cá também fiz outro pontinho. E vim aqui em cima, ó, pra ele não descer. Vim ali em cima, abri bem certinho. Então, eu virei aqui assim e fiz mais um pontinho aqui. E aqui também, ó, do mesmo jeito, para ele não descer para cá, eu vim aqui em cima também e fiz um pontinho por dentro. Tudo bem discretozinho, tudo bem escondidinho, ó. Então, meninas, ficou pronto nossa manta. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Essa manta é quase igual a que a gente montou anteriormente aqui, mas essa daqui ela tem algumas mudancinhas, né? Que facilita mais, ainda mais para você que é iniciante. Eu vim com ela com alguns detalhes bem mais facilitados e que não tem complicação. Sem complicação, qualquer um pode pegar essa manta e fazer. Então, não precisa ser profissional para fazer uma manta assim, não, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que nos ajuda aqui no nosso canal. Assim o YouTube vai ver que você está gostando do nosso vídeo e vai exibir mais e vai nos incentivar a fazer mais vídeos como esse para vocês, tá? Então, meninas, muito obrigada. Agradeço a todos vocês pelo carinho nos comentários. De coração, muito obrigada mesmo, tá? Até o próximo vídeo, se o bom Deus nos permitir.